E aí, galera de São Tomé das Letras, bem-vindos à oficina de audiovisual Flipbook Técnica de Animação. Aqui meu nome é Alexandre e todo mundo me conhece como Ale aqui do Café com Arte aqui. E eu peço para você de São Tomé das Letras que estiver assistindo esse vídeo, participando dessa oficina aqui online aqui nessa plataforma da AMA, para você deixar o seu e-mail aqui nos comentários para a gente poder mandar para você um certificado de participação desse mini curso aqui de Flipbook, técnica de animação. Então eu vou contar brevemente assim. Meu nome é Alexandre de Mello, como eu falei, sou formado em publicidade e acabei me especializando em animação, em cinema de animação. E eu fui estudar no Instituto Animamundi, onde eles pregam bastante essas técnicas mais primordiais da animação, assim, como expressão de arte. São ainda técnicas de animação física, onde você pega, leva para casa e mostra para os outros. Tem uma experiência assim quase artesanal. Isso é muito gostoso de fazer, inclusive. É um prazer enorme você poder brincar com esses objetos e ver esse movimento, assim, né? Então eu vou contar um pouco, antes de tudo, eu vou contar um pouquinho da história da animação. A história da animação, clássico de você ver em praticamente todos os livros, literatura, escolas, eles vão começar contando para nós a história dos primórdios da animação, de cerca de 35 mil anos, 25 mil anos, 10 mil anos, com as inscrições rupestres dos homens da caverna. Então, por exemplo, o clássico dos primórdios da animação é o porco de 8 patas da caverna de Altamira. E essa imagem do porco, ele que tem 8 patas, dá a impressão dele estar correndo com movimentos. Numa percepção de julgamento, talvez, em cima dessa imagem minha, assim, eu não li nada sobre, não encontrei numa literatura falando sobre, é que aquilo era um ritualístico. Toda animação às vezes passa pela história de narrativas. A narrativa dos primórdios, ela era uma narrativa assim xamânica, ritual, de passagem, para contar histórias. E a gente podia até brincar que as cavernas eram os nossos primeiros cinemas, né? Interessante isso de pensar, né? Que então o porco estava lá com as 8 patas e tinha essa chama das fogueiras que ela traz uma luz meio estrobo, meio estroboscópica e gera um movimento nisso. Um xamã que tivesse percebido, um ser mais atento a isso, ele pegaria tipo uma folha que tivesse raios dentários, ele mesmo poderia cortar, tipo os dentes, né? Que a gente fala que é o tampa a luz, né? Então luz, não luz, luz, não luz, né? Essa ideia binária de transmissão de luz, nós vamos falar um pouquinho mais para frente disso, que faz com que crie-se a ilusão. Isso, num girar disso, dessa folha, poderia fazer a ilusão do porco de 8 patas andar ou movimentar essas patas. Elas, as de trás tinham um leve blur, né? Um esmoaçado, um esfumaçado, assim, dando esse movimento, essa ideia de movimento, de passagem, assim. E isso, as pessoas presentes poderiam estar tomando algo para entrar num estado de entorpecimento e miração. E isso trazia realidade. Eles, inclusive, espetavam as lanças na parede. Isso é doido de pensar, né? São falando dos primórdios. No desenvolvimento dos humanos, assim, um humano mais moderno, que a gente pode falar assim, todas as cadeias dos humanos tentaram representar as imagens em movimento. Então a gente vai citar os templos egípcios, né, com representações de, às vezes, guerra, dos feitos dos faraós, né? E eles eram uma cena continuada, assim, né? Você percebe, assim, eu vou chamar isso de master frame,
ou de um frame inteiro, sem decopagem de cena, assim, mas a gente, de movimento, né? A gente poderia observar isso e imaginar isso totalmente, assim. E depois a gente pode falar dos vasos gregos, né? Com cenas de esporte, de corrida, né? Muito clássico ver isso, isso consta nos livros de animação, toda a literatura vai trazer essa ideia, assim, você girar esse vaso, essa cena não está decopada, mas é o que acontece, assim. E a gente pode pensar nos maias também, que desenhavam seus rituais, né, seus sacrifícios, assim, ou entalhados, né, e que estão preservados até hoje. A gente pode perceber essa tentativa de mostrar cenas ainda como um master frame, ainda assim, não totalmente decupado em frames, em pedacinhos da cena, para que a gente pudesse sobrepor isso e animar isso. Tem, acho que se eu não me engano, uma coluna também, acho que é egípcia, que ela tem uma cena inteira, assim, que é uma cena de batalha gigantesca. E um tapete, acho que é da Inglaterra, que também é uma cena completamente animada, também concebido como se fosse uma animação, assim, demorou 100 anos ou mais para fazer, assim, e parece que é uma animação também. Isso é fantástico. Mas vou voltar um pouquinho para trás sobre narrativas, assim, o teatro de sombras chinês, ele já tinha uma narrativa mais complexa e ele ia dar uma cara de cinema. Do pilar do cinema é você ter um objeto que transmita através da luz imagens projetadas, por exemplo, numa outra superfície, numa parede, numa tela, e que tem o espectador. Esses parâmetros são que definem o cinema. E o teatro de sombra já tinha essa pegada leve, assim, né? Então era algo que estava sendo transmitido ainda ao contrário, na verdade. Era luz por trás da tela, o espectador, e eles faziam com aquelas sombras, né, de recorte, inclusive que é uma técnica de animação moderna, que faz por camada, você faz uma sombra aqui, um elemento de sombra de fundo aqui, uma montanha mais para trás, para gerar aqueles efeitos de paralaxe, de movimentos lentos entre as camadas do horizonte. Isso é bacana de fazer. Você monta uma caixinha e faz lá com lâminas de vidro, né, ou de acrílico bem transparente, ilumina isso por trás e vai fazendo os movimentos muito lentos dos objetos recortados, assim, né, de flat mesmo, tudo de uma cor só. E fotografa frame em frame. Fica lindo, são técnicas de arte, animação. Nós estamos falando de animação mais arte. Quando a gente fala de cinema de animação, a gente às vezes pensa em 3D, em esses filmes muito loucos da Pixar. Isso é bacana, é bonito, é digital, mas é alguém atrás do computador, é um pouco menos tátil, menos arte. E é arte, mas essa animação que nós estamos falando, física, e que tem uma labuta de recortar, montar, e muito papel e coisas assim, isso tem um valor assim para os festivais de animação imensurável, assim. É uma arte assim, sabe, como se você pintasse um quadro mesmo, muito bacana. Inclusive, esse é um dos parâmetros do cinema de animação no Brasil, são os festivais. Vou falar rapidinho antes de completar as ideias da história, né? São os festivais. Os festivais de animação, o maior parâmetro deles, além de mostrar o cinema, né, fazer as mostras, é fazer oficinas e workshops de animação. E muitas vezes essas oficinas elas vão tratar exatamente de técnicas primordiais, flipbook, que nós vamos falar aqui, taumatrópio, zootrópio, fenactoscope, tem o prachinotoscope,
Nossa, tem tantas coisas assim, né? E você vai, por exemplo, num Animal Mundi e você fica bobo de ver esses objetos assim físicos que eles mantêm lá para fazer as oficinas deles. É demais, assim. Eu particularmente curto muito essa labuta artesanal para gerar uma animação, assim, mesmo que seja, às vezes a gente vai ver que, por exemplo, eu vou mostrar aqui um Phenactoscope e ele vai lembrar um GIF moderno, sabe? Então, a gente fala em coisas modernas, digitais, assim, elas têm uma raiz que é uma raiz física e artesanal, que é um barato da gente participar. Então a gente falou do teatro de sombra, certo? Que traz narrativas assim compridas, né? E o teatro ele trazia também essas ideias de fantasias, né? Dragões que voavam, coisas que se transformavam, ficavam gigantes, né? Tinham metamorfoses que são bases da animação. Fantástico. Mas eu vou falar agora eu trouxe aqui pra gente ver. Um minuto, galera. Ha! Um minuto passou. Eu vou falar aqui dos brinquedos ópticos, os primeiros inventos, assim, né? E eu vou falar aqui do traumatropo, né, que é aquilo que se transforma em algo maravilhoso. Essas palavras às vezes vêm do grego. Os estudiosos, os cientistas da época, eles tinham essa ligação com a filosofia, com os filósofos gregos, essas palavras que se transformavam em objetos depois. Então, o taumatropo foi inventado por William Fulton. E significa aquele que se transforma em algo maravilhoso, que vira em algo maravilhoso. E ele vai trazer uma ideia de flipagem, e é a fusão das imagens. Ele foi inventado em 1825 e ele vem trazer a persistência retiniana. O cérebro para de querer imaginar onde as imagens estão e ele funde numa só. Então é o clássico gaiolinha e passarinho. É a gaiola no passarinho. Eu tenho um brinquedo aqui modificado, um pouco maior assim, né? Eu convido vocês a virem aqui no Café com Arte, verem pessoalmente alguns brinquedos. Tragam máscara e venham aqui ver esses brinquedos aqui que eu vou apresentar agora aqui neste vídeo. Então ele faz assim, esse movimento de girar com essa velocidade, ele joga o passarinho lá dentro da gaiola. É uma brincadeira. Isso aqui foi uma febre quando foi inventado. Foi vendido em caixinhas com vários assim, alguns para você depois fazer em lojas de departamento em Londres, por exemplo, em grandes cidades da Europa, né? E isso estava sendo desenvolvido, vamos lembrar que não existia a velocidade das redes hoje assim, mas vários cientistas estavam desenvolvendo esses estudos de persistência retiniana, de ilusões, né? A ciência estava sendo muito desenvolvida sobre objetos, eles tinham esses desejos, assim. E a narrativa desse período, assim, em si tinha muito a ver com circo e magia. Inclusive tem um filme que agora não me recordo o nome, que é apresentado este brinquedo aqui, e o rapaz tira o passarinho do lugar e é um truque de mágica, ele tira o passarinho da gaiola e transforma ele num pássaro mesmo, assim, né? Numa narrativa de 1825 seria, assim. O espetáculo era o que mandava na cena, né? Então, isso aqui virou um elemento de espetáculo. E, de repente, você começou a levar esse brinquedinho para casa. Então, tinha, por exemplo, homens colocando chapéu, passarinho voando, o clássico passarinho na gaiola, e tem assim clássicos, sabe, de verdade, assim. Quem tem, assim, tem museus que tem essas peças assim, ainda era um papel de cartão e você pode fazer na sua casa, ou redondo ou até quadradinho. Então só para você poder construir o seu flip taumatrope, vamos chamar, isso aqui é um flip, um movimento de flip, né?
flipagem, ele vai de um lado para o outro, ele vira, gira, né? Então você faz o passarinho de um lado e a gaiolinha do outro. Quem for fazer redondo, ó, tem uma cordinha aqui, assim, ó, tipo um colarzinho, né, uma pulseirinha, né, para ajudar a fazer esse movimento. E se você for fazer com redondo desse jeito, então o movimento da sua frente ele está em pé e o que está atrás ele está de cabeça para baixo. Entenderam? Ó, esse aqui ficaria, se a gente estivesse observando ele em pé, né? Ele está em pé. E o da parte de trás está de cabeça para baixo. Frisado, galera. Quero ver vocês brincando, fazendo seus taumatrópios, aí fazendo suas experiências de fusão. Às vezes esse tipo de brincadeira aqui, assim, apesar de... Ah, eu quero fazer uma animação 2D, assim, no computador legal, um filminho. Essas coisas podem ser inseridas nos nossos filminhos criativos, sabe? Então a gente pode fazer uma live action, que é o que eu estou fazendo agora, assim, né? Uma ação real, né? Eu, ser humano, estou fazendo. E a gente pode introduzir essas coisas, essas narrativas, assim. E numa edição de efeito, eu posso tirar o passarinho se eu não sei fazer mágica. E ficar simpático. Então a gente usar esses brinquedos de animação, às vezes, para compor uma outra ideia, é bacana. Lembrem-se disso. Eu quero falar ainda do taumatrópio, aquele é de frente ponta cabeça, e a gente tem o horizontal, tem muita gente que gira assim. Eu pus um cano aqui, ó, para ele girar no cano, né? Olha lá, teia na aranha. A fusão é muito legal. Esse que gira e que você pode fazer só assim, né? O meu que tem um caninho, tá? Para ficar modificado. O meu, inclusive, sai isso daqui, né? E eu posso pôr outras imagens, assim. Eu fiz isso para isso, né? Então eu não precisava... isso aqui é um papel Panamá. Esse aqui, você pode usar qualquer tipo de papel, né? Você pode dar um papel, como fala, um papelão. E aí que fique duro, né? Então, porque eu ia apresentar em oficinas, eu fiz um mais legal. Então, e aí você faz de ladinho, pega um bambu, ou qualquer coisa que seja um pauzinho de churrasco, e aí você faz lá. Se você tá assistindo essa oficina, tem filhos, chama eles para fazerem. Ou se você já é um animador e está afim de brincar com essas fusões, assim, estímulos de criatividade. Movimentos simples podem ser muito criativos. Eu tenho, mais uma vez, vou convidar vocês aí de Santo Tomé aqui que estão assistindo essa oficina para virem conhecer os nossos brinquedos ópticos. Esse aqui eu fiz uns modificados para chamar a atenção. Então vamos passando para outros brinquedos aqui, assim. Agora então eu vou dar um pulo de 1825 para 1832 com o nosso Phenactoscope, sabe? E o Phenactoscope tem uma história bem louca, assim. Ele foi desenvolvido pelo Plateau. Eu vou falar só esse sobrenome, ele tem um outro nome maior, assim, né? Ele é um belga, e que ele estudava persistência retiniana, e ele foi a primeira pessoa a medir o tempo de imagem. Então ele veio trazer as ideias de quanto tempo você precisa para gerar um movimento na sua cabeça. Quanto tempo você precisa? Ele mediu a taxa de 1:16. Aqui na história como animação hoje mais moderna, a gente vai falar em taxas de 1:10, 1:12 para a internet, já para filmes 1:24, 1:30 na TV, e isso vai gerando uma imagem legal. Os japoneses, por exemplo, aqueles animes de cinema, eles fazem 1 segundo, 30 imagens. Isso dá uma qualidade do caramba, assim. E de movimento, assim, os intervaladores da indústria ficam malucos. Mas vamos ver o que o nosso Phenactoscope traz.
ele vai ligar com outro cientista. Todos os desenvolvimentos do século XIX tinham muitos cientistas, às vezes, não trabalhando juntos, nem se correspondendo, mas as ideias eram similares e um capturava de um, porque eles tinham aquelas feiras de ciências, às vezes onde eles se encontravam e viam ou liam artigos sobre isso. Ciência, gente, isso é cinema, antes de mais nada, de ser arte, é ciência, é um fruto de ciência. Então, Faraday, um físico Faraday, ele resolveu uma questão de elétricas e transmissão de coisas assim, e ele vai trazer o disco do Faraday. Então, não vou aprofundar, porque nós não estamos falando de física em si, como matéria aqui, assim, mas o Faraday, ele veio descobrir essa ideia do disco dentado. Ele foi a primeira pessoa a cortar o disco, assim. Isso gerava uma ideia binária, 1 e 0, vamos chamar, claro, né? Então, que é o corrente não corrente, elétrica e não elétrica. Aqui para nós é imagem não imagem, onde o Platô pegou essa ideia e fez esse disco. Vocês estão conseguindo ver aqui o brinquedo, 2 discos, tinha uma correinha, né? E as imagens aqui dentro do outro disco. Eu tenho vários aqui, assim, alguns que são do século XIX mesmo, assim, a fim da gente gerar uma curiosidade. E é uma brincadeira, a gente também pode fazer os nossos ciclos. Eu tenho algumas coisas modernas e alguns do século XIX aqui, que eu convido mais uma vez vocês para conhecerem um fenactoscópio. Consiste numa haste, dois discos, né? Um dentado, esse aqui com 16 dentes, que gera um movimento da taxa de 1 para 16. E fenactoscópio quer dizer imagem fantasmagórica, mais ou menos, assim. E ele consiste em girar, eu não sei se vai gerar... Quando a gente está aqui olhando, a gente vai olhar assim, ó, entre a janelinha. E aí ela vai gerar um registro de imagem. Pensem, lembrem do registro. Registro de imagem. Aqui eu fixo num ponto que vai gerar o imagem, não imagem, imagem, não imagem. Meu cérebro faz a fusão lá do taumatrópio e isso vai gerando, como vem vindo várias sequências de imagem em movimentos, e ele gera um movimento. Ele cria o cérebro vai criar. Quem cria o movimento é o cérebro. Vai olhando essa história assim, ele é enganado. É uma ilusão, cara. É doido isso. Gente, galera! E tem uma curiosidade que eu gostaria talvez que vocês que possam, não sei se está dando para ver. Oi. Uma curiosidade é que, como essa imagem ela é o fantasma, ele gera, você observando aqui, ele gera uma sombra, um reflexo da coisa, assim, né? Eu não trouxe aqui dessa vez pra gente pular, pra gente andar mais rápido na nossa oficina, que é o estroboscópio. O estroboscópio vem depois do fenactoscópio, ele vem tentar resolver o problema da imagem fantasma. Então, aqui a gente pode observar, quem vier ver, assim, que gera um blur, né? O efeito blur do Photoshop, ou aquele efeito, né? E é fantasma. Então, não é uma imagem ainda perfeita, mesmo tendo essa taxa de imagens, você percebe o movimento e assim você deixa ela mais pura no estroboscópio. As narrativas, de novo eu vou falar de narrativa, a narrativa desse tempo, elas iam ter a ver com o terror. Você vai ver muita imagem aterrorizante de fenactoscópio, metamorfoses, que é um parâmetro de animação. São as metamorfoses, né? Ninguém sabe o que acontece entre um frame e outro, aquela barrinha preta.
Aquela barrinha preta da fita que a gente imagina, ela vai representar exatamente. Vamos observar isso que interessante, ó. Isso aqui é a barrinha preta lá da película do cinema, gente. De novo, olha que interessante como as coisas vão se desenvolvendo. A janelinha aqui é pequenininha, já numa película ela é muito maior, assim, as coisas, você vê como a ciência vai transformando, modificando, adaptando as ideias para a realidade. E não pensem que digitalmente esse efeito não está sendo colocado lá da peliculazinha, assim, ele também é mais ou menos isso. A gente vê numa edição tudo corrido muitas vezes, mas ele é junto, mas ele ainda representa esse corte da coisa, né? Então vamos passar para. Estamos falando do estroboscópio, que aí a gente vai usar o disco. Eu tenho vários discos, ó, vários. Convidando vocês, né? Então, o estroboscópio a gente usa só uma imagem. A gente vai olhar no espelho. Aqui eu estou sem espelho, precisa ter o espelho para ficar legal. O estroboscópio você pega só o disco, uma haste assim, né? E você gira com a mão mesmo assim e olha também desse jeito assim no espelho. Aí essa imagem é projetada lá assim, fica show de bola. Desculpa galera, tem uns cachorros aqui, se vocês estão ouvindo. É sonoplastia, não são os meus dogs, a galera conhece, né? Voltando aqui, você olha no espelho e aí vê a imagem mais clara, sem muito esse blur, esse fantasma, essa imagem fantasmagórica, né? E o estroboscópio foi inventado também no... A luz estroboscópica ela foi inventada já no século XX, acho que tipo 1925. E ela tem uma função muito industrial e não de rave, viu galera? Ela tem uma função assim de fazer o motor parar. Então o motor está girando a mais de 3.000 giros, coisas assim, ou mais às vezes, ou menos. Mas você precisa saber se tem um dente quebrado, alguma coisa assim. Isso era usado nos motores mais antigos de explosão, né? Que era ver ponto de motor. Então você vinha com uma luz estroboscópica, ele estaciona, fica parado, você consegue ver ele girando um pouco mais lento ou para trás, assim, aí você vê onde tem os defeitos. Pensa nisso. Isso também é um tipo de animação super bacana, né, galera? E depois do estroboscópio veio o zootropo, que foi feito numa caixa de chapéu, e aí ele gerou essas janelinhas já com cara de película, e aí fazia uma fita dentro com uma imagem também com essas taxas, de 1:12, dá uma boa referência, 1:16, fica bem legal. Que até 1:16 é quase que um ciclo de caminhada, uma coisa assim bem legal e gera um efeito. Eu tenho uns que eu não trouxe aqui, a gente precisa olhar eles mais de perto, assim, em animação física. A nossa oficina é de flipbook, não dessa história, mas eu queria passar um pouco dessa história para vocês. E aí isso daí depois veio um outro que era o Parachinotoscope, que já vem trazer o espelho no centro, e aí você não precisa olhar na janelinha, ele não tem uma janela. O espelho vai fazer essa ideia da imagem, assim. E é fantástico. Daí, o que é olhado no espelho, cria um movimento de animação bem legal. E aí ele já vem com conceitos de luz. Depois o inventor disso, Émile Renaud, um francês, que fez tipo 300 apresentações, ele chamava de teatro óptico. E já é quase o pulo do cinema, o pulo do gato pro cinema, assim, né? Então já estava juntando todas essas ideias aí, assim, né? E aí ele tinha já a luz, o espelho, a projeção numa tela tipo teatro e o público. Isso era cinema. Depois veio o Edison e todos aqueles outros, os Meilers, irmãos Meilers, e um desenvolvimento mais Emile Cole, né, com as primeiras animações e narrativas. Isso é outra parte da história. Eu vou voltar para o Flipbook agora, que é a base da nossa oficina aqui.
E ele foi inventado em 1866 por John Barnes Linnet. Ele normalmente tem entre 25 e 50 folhas, pode ter mais, assim. Eles não são muito grandes, de 5 para 12 centímetros. É um bloquinho. Pode ser feito num caderno, numa revista, num bloquinho e a gente vai tratar assim. Quando a gente faz em bloquinho e livros e revistas, a gente faz a animação direta, sem destacar nada, com a percepção que você está vendo entre as folhas. Ou mesmo numa flipagem você consegue ver onde está o registro da outra para montar o próximo movimento. Eu vou fazer um exemplo aqui numa revista, por exemplo, e a gente vai sacar essa ideia. E é uma animação direta, não intervalada. Você tem a ideia do movimento fluido, sem intervalação. Porque às vezes a animação 2D, mesmo feito digitalmente ou tradigital, ela tem a ideia do onions ring, né? As camadas de onion, né? Que você deixa sobreposto, assim, né? E você pode fazer a intervalação de um movimento chave para outro, assim, tranquilamente, assim, né? O flipbook às vezes é direto, você vai imaginando uma pegada só. Então a gente tem que ter o registro, é importante que seja registrada a imagem em um ponto, para que não tenha uma aqui e outra ali, assim, isso vai parecer que elas estão pulando com velocidade quase da luz, assim, né? Pum, pum, de um ponto para o outro, assim, e a gente quer um pouco que tenha o registro. Então tem a ideia de velocidades, né? Já com animação 2D mesmo, dá para fazer isso tudo no flipbook. Depois você vai ter uma animação, um livrinho de bolso, um cinema de bolso, que é a raiz da nossa oficina. Então eu quero convidar vocês a brincarem de flipbook. Eu vou dar uns exemplos aqui, coisas bem legais. Eu tive uma vez no Festival de Cinema de Animação de Tiradentes, e lá tinha uma oficininha e a gente estava ganhando esses livrinhos, ó, Lapla de Elite. No caso, esse aqui, ele está montado com uma animação direta, mas em si ele foi pego de um filminho mesmo, feito provavelmente em tradigital. Esse aqui tá bem legal. Esse aqui é o meu preferido, assim, ó, Cidade do Chico, Cidade de Deus. Esse aqui é bem legal, ó, que tem um efeito de câmera, ó. Olha que loucão esse aqui. Esse é muito maneiro, né? Vai estar aqui no Café com Arte pra gente dar uma olhada. Aulinha de higiene básica. É o bicho do pântano correndo atrás aqui, assim, né? Esse aqui era um que eu dava numas oficininhas há muito tempo atrás, há uns anos atrás, aí, assim, e eu chamei aqui de Flip NASA, ou NASA, né? Que é a animação de núcleo de animação Santo Tomé